Glória a Deus. Paz, amados irmãos. Que bom estar aqui nesse início de ano, nesse primeiro culto de 2024. Creio que é o início de bênçãos, de vitória, de provisão de Deus, de cuidado, da presença de Deus nos dirigindo e nos alimentando em cada batalha, em cada situação sobre a qual iremos passar nessa jornada, nesse novo ano que Deus nos propõe. A gente vemos e analisamos que o tempo tem passado muito ligeiro, né? Há pouco tempo nós estávamos falando de entrar de férias e agora já estamos praticamente retornando, a maioria estão retornando já a seus afazeres de férias. Mas é muito gostoso sabermos aproveitar o tempo, é muito gostoso saber passar o tempo em família, é muito gostoso rever amigos, companheiros, colegas, a família, né, de família de modo geral. É muito bom nós saber passar o tempo sobre o qual Deus nos propõe com qualidade de vida. A palavra de Deus nos ensina a quanto a isso. A palavra de Deus nos ensina a remir o tempo, a passar tempos preciosos ao lado de pessoas que amamos, ao lado de pessoas que estão conosco, ao lado de pessoas que estão nessa jornada dessa nossa vida conosco, para que não viemos apenas fazer uma história com essas pessoas, mas que é para que possamos ser testemunho da presença viva de Jesus em nossas vidas. Porque Deus me chamou, Deus te chamou para ser espelho, né, da sua grandeza e da sua presença, para que as pessoas possam olhar para mim, para você e ver como é necessário e importante nos rendermos na presença do Senhor, como é necessário e importante nos entregarmos por completo na presença de Deus, como é necessário e importante entregar aquilo que temos e aquilo que somos na presença de Deus, né? E para isso, para que as pessoas possam experimentar isso, para que as pessoas possam descobrir isso nas suas vidas também, elas devem olhar para mim e para você, e nós devemos ser então o reflexo da presença do Senhor, né, a grandeza de Deus, sobre aquilo que Deus está fazendo, sobre aquilo que Deus vai fazer e sobre aquilo que Deus quer fazer em nossas vidas. Glória a Deus. Graças a Deus eu pude ter um tempo de alegria também, juntamente com um compadre meu, um amigo meu de muito tempo. E nós viajamos para lá e tivemos um tempo de qualidade. Podemos conversar, podemos rir, podemos lembrar de muitas histórias, muitas situações. E Deus nos guardou em toda a viagem, de ida e volta, e eu me alegro muito com isso. Mas diz a palavra de Deus, eu quero falar exatamente sobre isso, sobre remir o tempo, sobre o tempo que Deus nos propõe na nossa vida, que está no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 15. Efésios 5, 15. Diz assim a palavra de Deus: portanto, vede prudentemente como andais, não como nércios, e sim como sábios, remindo o tempo. Diga assim comigo: remindo o tempo. Mais forte: remindo o tempo, porque os dias são maus. Amados, a palavra de Deus nos ensina a ter sabedoria e aproveitar o máximo possível do tempo sobre o qual Deus nos propõe, sobre o qual Deus nos dá, em especial sobre tudo aquilo que está diante do propósito de Deus. Quando se fala em remir o tempo, está dizendo usar o tempo com sabedoria, está dizendo de usar com entendimento sobre a palavra de Deus, com aquilo ou para aquilo que realmente é importante. Quando a palavra de Deus nos ensina a remir o tempo, está dizendo de nós centralizarmos a nossa vida na presença de Deus. Quando a palavra de Deus diz remir o tempo, ela está dizendo de nós ouvir a voz de Deus, de nos atentar quanto à palavra de Deus e fazer segundo a vontade do Pai. Quando a palavra de Deus diz remir o tempo, ela está dizendo sobre nós fazer apenas aquilo que está de acordo com o propósito de Deus em nossas vidas e para nossas vidas. Remir o tempo nada mais é menos do que nós simplesmente fazermos a vontade do Pai, de ouvir a voz dele, de fazer aquilo que está de acordo com a sua vontade. E especialmente final de ano é um tempo onde muitos se perdem, onde muitos fazem segundo seus desejos e suas vontades, onde muitos fazem aquilo que está ao seu coração e não está de acordo com a palavra de Deus. Porque o ego sobressai, porque as coisas, os entusiasmos, as provisões sobre o qual se recebe, se sobressai, e muitas vezes esquecemos de analisar a vontade de Deus para a nossa vida. E quando eu falo de vontade de Deus, estou falando de modo geral sobre tudo, sobre as viagens, sobre passeios, sobre a minha vida, o que eu vou fazer, o que eu vou comprar, o que eu vou fazer, adquirir, né? É tudo, a minha vida com a família, as minhas viagens, meus desejos, meus sonhos, meus projetos, está centralizado diante da vontade de Deus. Mas nós devemos atentar quanto a isso e a entender a remir o tempo, porque nós devemos aprender a dominar e controlar
o tempo de uma forma sobre qual centralizamos nossa vida diante da vontade de Deus. E quando nós aprendemos isso, usamos o tempo realmente naquilo que é relevante, naquilo que é importante. Nós devemos então a controlar e dominar de uma forma sobre qual o Espírito Santo de Deus se prevalece em nossas vidas. Saiba que eu e você podemos dominar e controlar o tempo. Saiba que eu e você podemos fazer a nossa história ter uma nova percussão. Saiba que eu e você podemos mudar o quadro da nossa história, porque nós temos a presença do Espírito Santo que nos direciona, que nos guia, que nos dá direção, que nos fortalece, que nos instrui na jornada da nossa vida. O problema é que muitas vezes nós sofremos algumas consequências sobre qual nós não conseguimos mais se endireitar, porque ouvimos as nossas próprias vontades, nossos próprios deleites, nossos próprios desejos, e não a vontade de Deus, não segundo a palavra de Deus. Remir o tempo está dizendo em valores, está dizendo em seguir princípios sobre o qual está adequado diante da vontade de Deus. Você já parou para pensar que muitas vezes quebramos princípios e valores nas nossas vidas, porque queremos fazer aquilo que sacia a nossa vontade e o nosso coração? Queremos muitas vezes fazer aquilo que está de acordo com o nosso querer, e quando isso sobressai, você pode notar algo: você nem sequer se ousa a orar diante da presença do Pai, porque você não quer ouvir uma resposta contrária, segundo o seu desejo, segundo a sua vontade. Apenas nos cegamos e nos seguimos uma linha direcional sobre a nossa vontade, sobre o ponto de vista que temos, mas não sobre o que Deus realmente está falando e mencionando aos nossos corações. E nós podemos iniciar um novo ano cheio de graça, cheio de unção, poder de Deus, milagre do Senhor, aprendendo a remir o tempo, a nos direcionar a nossa vida na presença de Deus, a direcionar a nossa vontade na presença de Deus, a direcionar aquilo que temos, aquilo que somos, aquilo que queremos na presença de Deus, a entender e a compreender a voz do Senhor, a compreender o que as Escrituras de Deus nos mencionam na nossa vida, a entender o que Deus fala a respeito de nossa família, nossa casa, nossos projetos, nossos sonhos, o nosso trabalho, nossa vida com nossos amigos, com nossos colegas, os nossos projetos, e possamos assim então tudo se direcionar mediante a vontade de Deus, remindo o tempo, porque os dias são maus. Estamos passando tempos de adversidade, estamos passando tempos sobre o qual muitos estão se afastando da presença de Deus, porque não estão aprendendo a remir o tempo, a colocar uma vida centralizada diante da vontade de Deus. Mas como aprendemos então a remir o tempo? Então, para isso, 3 verbos se tornam primordial para o aproveitamento do tempo, para que possamos aprender a remir o tempo. Diga assim comigo: ter, poder, saber. São 3 verbos sobre o qual devemos nos assentar, devemos entender, devemos compreender, devemos não apenas conhecê-los, mas aplicar em nossa vida. Ter tempo, poder aproveitar o tempo e saber controlar o tempo. Quando nós entendemos, quando nós conseguimos direcionar, quando nós tivermos a dimensão de ter tempo, poder aproveitar o tempo e saber controlar o tempo, nós vamos ter uma vida remida diante da vontade de Deus, e vamos ter um aproveitamento da nossa vida de uma forma geral, sobre o qual vai se centralizar na vontade do Pai, e vamos ter satisfação daquilo que estamos fazendo. Ter tempo, poder aproveitar o tempo e saber controlar o tempo, isso se torna primordial para o aproveitamento das nossas vidas, de tudo que Deus quer, de tudo que Deus espera, de tudo que Deus tem como propósito para nossas vidas. Vamos falar aqui rapidamente sobre cada um. Então, ter tempo, Eclesiastes 3:1, é um capítulo muito conhecido, é um versículo bastante conhecido, sobre o qual muitos já leram, mas muitos não têm o verdadeiro entendimento sobre o que a palavra de Deus está nos dizendo a respeito de Eclesiastes 3:1, onde diz: tudo tem o seu tempo determinado, e também tem o seu propósito. Tudo a palavra de Deus diz que tem o seu tempo determinado e o seu propósito. Amado, quando nós entendemos que tudo tem o tempo determinado, nós entendemos que temos que fazer tudo segundo a vontade de Deus. Por que vemos hoje um mundo sobre o qual muitos jovens, muitas crianças estão tendo uma precocidade aí sobre o qual estão mantendo relações sexuais, estão se tornando mães muito cedo, não estão tendo uma disciplina sobre o que é se tornar verdadeiramente uma família. Vemos aí muitas pessoas se distanciando diante do verdadeiro propósito de Deus, sobre o qual levar uma conduta cristã. E por que vemos mais pessoas se perdendo em meio
meio a tantas situações, tantas perdições? Porque não compreenderam que tudo na vida tem o seu propósito e tem o seu tempo determinado. Quando compreendemos que existe um tempo determinado, caminhamos segundo ao propósito de Deus. Quando eu era um menino, eu falava como menino. Agora que sou homem, deixei as coisas de menino. Existe o tempo de amadurecer, existe o tempo de nascer, existe o tempo de plantar, existe o tempo de colher. Na vida tudo tem o seu tempo, e eu não posso atropelar as coisas. Eu não posso desejar alcançar algo se não está de acordo com a vontade de Deus, do Pai. Eu não posso desejar fazer algo se não está de acordo com a vontade de Deus. Amados, às vezes queremos atropelar as coisas e alcançar coisas sobre qual Deus não sonhou para nós, ou sobre qual não é tempo de alcançar, não é tempo de fazer. Olha para seu irmão do lado e diz assim, ainda, diga com convicção, com certeza, ainda pode não ser tempo, mas no tempo de Deus, você vai alcançar. A questão é que às vezes ainda não é o nosso tempo, nós queremos às vezes algo muito para nós. Tem pessoas que querem algo muito, eu quero muito ter o meu carro, eu quero muito alcançar esse projeto, eu quero muito ter, mas será que está no momento certo? Será que ainda é um momento? Será que ainda, será que agora eu devo proceder em meio a esse sonho, a meio a esse projeto? Será que ainda é tempo de amadurecer? Vemos aí muitas meninas, muitas crianças amadurecendo rapidamente, mas ainda não aprenderam nem a ser criança, quanto mais adultos. Quantas meninas estão tendo que assumir uma casa, assumir filhos e ainda não aprenderam a se cuidar de si próprias? Quantos homens estão largando, meninos que estão largando da escola e deveriam estar estudando, preparando um futuro, e agora já estão tendo que assumir uma família, porque estão atropelando o tempo para cada situação, para cada coisa. A palavra de Deus diz que tudo tem o seu tempo determinado. Existe tempo para cada coisa, para cada situação. Existe o tempo necessário que nós devemos passar, que nós devemos aproveitar devido ao seu momento, à sua situação. E a palavra de Deus diz que cada coisa tem o seu propósito. Então devemos entender que se estamos passando algo neste momento, é porque Deus assim vai nos sustentar, e isso vai nos fortalecer para batalhas maiores, para situações maiores, para propósitos ainda maiores. Então, se eu estou passando por algo, não questiona Deus o porquê que Deus eu estou passando por esse momento, o porquê Deus eu estou enfrentando essa situação, o porquê que eu estou enfrentando essa dificuldade financeira, o porquê que eu perdi meus pais tão cedo, o porquê que eu estou sozinho, porque Deus sabe de todas as coisas, e Deus diz que todas as coisas têm o seu propósito. Então, ao invés de eu ficar perguntando o porquê para Deus, Deus fala: Deus, me dê forças, me sustenta, me direciona, me fortalece, me alimenta, para que eu possa percorrer a vontade do Senhor. Entenda uma coisa: estar no tempo determinado de Deus é seguir a vontade de Deus, segundo o que a palavra de Deus nos orienta, nos ensina. E saber que cada coisa tem o seu propósito é não atropelar as coisas, entender que tudo sobre o qual que Deus derrama em sua vida, Deus está te preparando para que você possa vencer, para que quando chegar o tempo determinado, você venha estar preparado de uma maneira tal sobre o qual você vai se sobressair e não vai se padecer. Às vezes nós não conseguimos se sobressair, caímos em várias situações, porque nós não estamos vivendo o propósito de Deus e não era o tempo de ainda aprender. Amém? O nosso tempo se inicia a partir do primeiro instante de vida, ou seja, lá do primeiro instante gestacional, que a mulher se engravida, ali já começa o teu tempo de vida. Então se iniciou o teu tempo de vida. E existe o tempo necessário de gestação, São 9 meses, sim ou não? Existe os que nascem de 7, existe aqueles que nascem de 8, ou fora desse contexto, mas o normal, dentro da normalidade, são 9 meses de gestacional. É o tempo necessário de uma gestação, como é o tempo necessário das nossas vidas, quando nascemos crianças, o tempo de estudar, o tempo de ir para a escola, o tempo de trabalhar, o tempo de assumir uma família, o tempo de se tornar um profissional, o tempo de se preparar para se tornar um profissional. Então existe esse tempo necessário. A palavra de Deus diz que nosso tempo, ele se inicia no primeiro fôlego de vida, lá no ventre da nossa mãe, onde Deus já sonhou com nossas vidas e projetou, a fim de sobre o qual viemos ouvir a sua voz e nos atentarmos segundo a sua vontade. A palavra de Deus nos diz e nos ensina a termos uma vida sobre a qual nós viemos ser espelho de Deus acima de tudo, mas assim alcançar nossos desejos e vontades ligados à vontade de Deus, sobre o qual devemos então nos atentar a colocar cada coisa em seu ponto, em sua situação. Quando entendemos isso, não fugimos da regra central.
que tudo na vida tem o seu tempo determinado. Existem pessoas que não têm tempo para nada. Certamente você já ouviu isso muitas vezes de muitas pessoas. Mas eu não tenho tempo para nada. Você convida alguma pessoa para algo e fala: eu não tenho tempo para nada. Eu não tenho tempo para isso. Eu não tenho tempo para aquilo. Mas eu não consigo fazer isso. Mas a questão é que essas pessoas ainda não aprenderam a controlar ou dominar o seu tempo. O poder do tempo, olha assim comigo, o poder do tempo está nas minhas mãos. Pode falar com certeza, está nas minhas mãos, porque Deus nos deu esse poder de tempo através do Espírito Santo. Só se perde aquele sobre o qual não ouve a voz do Espírito Santo. Diz a palavra de Deus no livro, se eu não me engano, agora me fugiu, acho que de Gálatas, mas não tenho certeza, quando nos atentarmos à voz de Deus, vamos seguir segundo a sua instrução, vamos aí se sobressair em cada situação. Sabe o que isso quer dizer, meu querido? Minha irmã, meu irmão? Se sobressair em cada situação, está dizendo assim, eu passarei pela dificuldade, mas não vou permanecer na dificuldade. Eu vou enfrentar uma adversidade, mas não vou ficar naquela adversidade. Vai ser um tempo de passagem. A questão é que muitas vezes existem pessoas que não têm tempo para nada, porque elas não aprenderam a dominar ou controlar o seu tempo. Daí vive uma vida indisciplinada, vive uma vida que não tem uma rotina centralizada na vontade de Deus, vive trabalhando, vive fazendo coisas sobre o qual não está de acordo com a vontade de Deus, vive atarefada, não tem tempo para nada, não tem tempo para orar, não tem tempo para buscar Deus, não tem tempo para a família, não tem tempo para nada. Porque ela não está vivendo uma vida centralizada diante da vontade do Pai, e certamente isso vai trazer desgaste, não só espiritual, mas desgaste também na sua vida física. Ela não vai conseguir ter tempo de qualidade, ela não vai conseguir ter qualidade própria para si, ela não vai conseguir caminhar de acordo com a vida sobre a qual Deus pretende, Deus provê e Deus nos dá em direção segundo o seu propósito. O sucesso da vida não se resume em querer fazer tudo, mas em tudo que fizer, aproveitar de maneira complexa. E nós devemos entender isso, porque existem pessoas que querem abraçar todas as coisas. Meu irmão, minha irmã, entenda algo para a sua vida nesta noite, que você não precisa fazer tudo, você não tem que fazer tudo, você não precisa desejar alcançar tudo. O que você tem que entender é que você tem que aproveitar a cada momento, a cada situação. Aproveita a cada tempo, a cada situação sobre a qual Deus coloca a sua vida. Agora nós estamos no momento e temos que aproveitar esse momento. Nós vamos estar com a nossa família, temos que aproveitar um momento com a nossa família. Vamos estar curtindo nossas férias, temos que aproveitar aquele momento. Às vezes não conseguimos aproveitar os momentos sobre o qual Deus nos dá. E o sucesso da vida não se depende em querer abraçar tudo, mas aproveitar a cada momento. Agora é momento de orar, agora é momento de trabalhar, agora é momento de buscar a Deus, agora é momento de estar com a família, agora é momento. Então aproveitar a cada momento, a cada situação. E o sucesso da vida, então ela não se depende em querer abraçar tudo. O sucesso da vida não se depende em querer fazer tudo. O sucesso da vida não se resume em querer você alcançar tudo, mas aproveitar a cada momento, aproveitar a cada situação, aproveitar o momento que você está com a família, aproveitar o momento que você está estudando, aproveitar o momento que você está orando, aproveitar o momento que você está buscando a Deus. Cada momento aproveitar de maneira complexa, maneira única, maneira completa, e isso vai te trazer uma vida de sucesso. Isso certamente você vai alcançar grandes projetos na sua vida, quando você entender que eu não preciso alcançar tudo. Você não precisa fazer tudo. Você não precisa querer fazer tudo na sua casa. Você não precisa querer fazer tudo no seu ministério. Você não precisa querer fazer tudo no seu trabalho. Mas tudo que você fizer, faça com qualidade. Faça segundo a vontade de Deus. Faça segundo a ordem do Senhor. Faça segundo o desejo do Pai. Se você pegar algo para fazer, faça com qualidade. Faça com grande êxito. Faça com firmeza. Faça querendo fazer o melhor, mas não queira fazer tudo. É melhor fazer menos com qualidade do que fazer muito. Quem aqui já fez carteira de motorista sabe que existe uma tarefa, existe um momento lá, tem que fazer risquinho, tracinho, risquinho, tracinho, né? E eu achava que quando fui fazer isso daí a primeira vez, eu achava que tinha que fazer um monte, encher a folha. Mas a questão é que eles não analisam a quantidade, mas sim a qualidade. Eles não analisam a quantidade, mas sim a
A qualidade. A qualidade é mais importante que a quantidade, né? Você fazer os espaçamentos certinho, você fazer o alinhamento certinho, você fazer o tamanho certinho. Não, isso, né, é mais importante do que a quantidade. Você no trânsito, não importa se você correu 20, 30 quilômetros, né, em pouco tempo, importa se você fez essas quilometragens com qualidade, né? Você prefere estar dentro do carro de alguém que consegue fazer uma viagem em curto prazo, ou com alguém que vai dirigir o carro com qualidade? O que você prefere? Qualidade? Qualidade, todavia, é mais importante, sim ou não, meus irmãos? Tem gente que prefere quantidade, né? Tem gente que prefere correr bastante, né? Mas fica a teu critério aí, fica em você analisar aí o que você prefere para a sua vida, né? Eu prefiro qualidade, porque a qualidade me traz segurança. Porque eu estar no carro com alguém que vai dirigir em qualidade, certamente vai ser mais prudente, vai analisar mais cada fator, trânsito, né, a circunstância em sua volta, do que a quantidade, porque a quantidade você vai ter que pisar fundo. Você pode chegar mais cedo, mas também você pode ter uma péssima viagem, né? Uma viagem de exaustão, cansativa, né, do que qualidade. É assim ou não? Então nós devemos entender isso, meus amados. O melhor aproveitamento do tempo se resume numa vida disciplinada à vontade de Deus. O que é uma vida disciplinada à vontade de Deus? É uma vida sobre a qual você tem que se readequar num novo estilo de vida, né? Numa determinada qualidade de vida. Disciplinada à vontade de Deus está você centralizar tudo que fizer e tudo que você obter segundo a vontade de Deus. É você ser disciplinado, ou seja, dentro daquilo que eu faço ou daquilo que eu sou, levando a investir em vez de gastar tempo. Existem muitas pessoas, e certamente você já ouviu falar, pessoas que estão gastando tempo. O que se gasta tempo em vez de investir tempo? Tudo aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus. Tudo que não te leva a investir tempo, te leva a gastar tempo. Nós temos um propósito desde quando nascemos, desde lá do ventre da nossa mãe. Deus nos dá um propósito de vida. E nós só vamos investir em nossa vida quando centralizarmos tudo o que fazemos de acordo com a vontade de Deus. Aí estamos investindo tempo, né? Estamos investindo no nosso casamento, estamos investindo no nosso ministério, estamos investindo nos nossos propósitos. Isso é investimento quando está centralizado de acordo com a vontade de Deus. Mas quando obtemos segundo os desejos pessoais, isso então se leva a gastar tempo. Isso não vai acrescentar na sua vida, né? Isso vai certamente levar a gastar tempo. Por isso que existem pessoas que ela estuda anos uma faculdade, e quando chega lá no fim da faculdade, fez a faculdade, ela acaba desistindo, né, de seus propósitos, seus desejos. Fala assim, mas não era o que eu desejei. Daí você fala assim, Deus erra naquilo que Ele tem como propósito em nossas vidas? Nunca, jamais, de maneira nenhuma, hipótese nenhuma. Deus não erra, Deus sabe tudo o que faz. Mas às vezes é que nós muitas vezes desejamos algo tanto que cegamente queremos fazer na vontade, no tempo e no momento nosso, não na vontade de Deus. E às vezes Deus tinha outros propósitos. E aí perdemos tempo. Agora, quando fazemos tudo de acordo com a vontade de Deus, nunca vamos perder tempo. Mesmo que porventura não gera frutos de inicial. Muitas vezes você não vê gerar frutos. Mas isso não é perder tempo. De repente, são algo que Deus projetou para longo prazo. E certamente seus filhos vão colher, ou certamente você mais tarde vai colher, ou os frutos virão mais tarde, mas não que levou a perder tempo. Existem colheitas que são longas, existem colheitas que são curtas, mas quando se colhe, você não perde tempo, né? Você está investindo no tempo, que pode ser a longo prazo. Então, qual que é o próximo verbo lá que nos leva a aproveitar o tempo? Poder aproveitar o tempo. Diz assim comigo, poder aproveitar o tempo. Colossenses 3:4, diz assim a palavra de Deus no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, diz nesse versículo, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, junto com Ele também se manifestaremos em glória. Aqui primeiro devemos nos atentar o que esse versículo nos fala. Ele diz assim, quando Cristo, que é a nossa vida. Aqui já nos está nos dando um parecer a respeito de você compreender realmente sobre o tempo. Cristo sendo o centro da nossa vida. Quando Cristo, que é a nossa vida. Então, se você está fora desse contexto, você já não vai compreender aquilo sobre o qual eu quero mencionar nessa noite.
Mas Cristo sendo a nossa vida, nós vamos ter uma vida cristocêntrica, uma vida centralizada diante das nossas vontades, diante da vontade do Pai. Ou seja, tudo aquilo que não está dentro da vontade de Deus não vai fazer parte da minha vida. Porque se Cristo é a minha vida, eu não posso viver uma vida de irregularidades, eu não posso viver uma vida de vontades seculares, das vontades próprias, eu não posso viver uma vida de desejos carnais, eu não posso viver uma vida obtendo a manifestação da carne, né, e a impureza, né, do próprio desejo. Quando Cristo é a minha vida, eu tenho que entender e compreender que a minha vida tem que estar readequada diante da vontade do Senhor. Não estou falando que eu e você porventura não podemos falhar, não podemos errar, não estou dizendo disso de forma nenhuma, né? Nós seres humanos certamente falharemos em algo, em alguma situação, em algum ponto, em algum momento. Ninguém está falando de perfeição, mas está falando de uma vida direcionada a Cristo, de uma vida direcionada à vontade do Pai. Ou seja, saber perdoar, saber amar, saber se aperfeiçoar, saber buscar, saber se adequar, saber se ajustar diante da vontade de Deus. Então, uma vida cristocêntrica, quando Cristo que é a nossa vida, né? Sendo Cristo a nossa vida, e quando esse Cristo que é a nossa vida, a palavra de Deus, se manifestar, junto com Ele, também manifestaremos em glória. Então aqui o poder não se associa em posse ou domínio, mas a entrega em rendição. Às vezes a gente pensa que poder aproveitar o tempo se torna posse. Porque se eu tivesse isso, certamente a minha vida seria de uma forma geral. Mas se eu tivesse controle de tudo isso, certamente eu teria um novo estilo de vida. Mas a palavra de Deus aqui não está dizendo de posse ou domínio, mas de entrega e rendição. Ou seja, quando Cristo que é a minha vida, eu começo a ter uma vida então de entrega e rendição. Ou seja, uma vida segundo a vontade de Deus. É diferente de você adquirir ou alcançar algo. Porque se eu tivesse 2 milhões de reais na minha conta, a minha vida seria diferente. Mas a palavra de Deus não está falando de posse, ela está falando de entrega. Ela não está falando de você ter algo para poder fazer algo, mas ela está falando de você entregar para obter algo. Entrega, rendição na presença do Pai. Não está falando de você dominar sobre todas as coisas, mas de ter o domínio da presença de Deus em sua vida, fazendo segundo a vontade do Pai. Então, quando Cristo, que é a minha vida, eu não venho ter posse e domínio, mas sim entrega e rendição, uma vida segundo a vontade de Deus. Daí Paulo diz, então, em Gálatas capítulo 2, versículo 20: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então Paulo já nos dá uma afirmação de uma vida sendo Cristo a nossa vida. Agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, Paulo está falando de fato aqui de uma verdadeira crucificação com Cristo Jesus, onde agora os meus desejos e as minhas vontades, elas não estão mais se sobressaindo. Meu irmão, minha irmã, entenda algo aqui na sua vida. Não é errado você obter desejos e vontades, mas eu tenho uma vontade de alcançar, de fazer algo, um desejo pessoal. A Bíblia não menciona como errado, ela menciona como errado quando não está centralizada dentro da vontade de Deus, porque existe um momento de todas as coisas. É claro que é desejo, a vontade de Deus que você alcança tudo aquilo. A palavra de Deus vai dizer aqui sobre tudo aquilo sobre o qual você tem como propósito, como objetivo. Porque eu queria ter uma casa desse jeito, eu queria ter alcançado esse propósito, eu queria ter um carro grande. A Bíblia não diz que é errado, mas para que você quer isso? Qual o momento? Qual a situação? É o momento? É a hora? Né? Será que agora está no momento certo? Não existe prioridade, não existe coisa que precisa ser alcançado antes. Então o que nós devemos entender é o momento, é a hora, é para que queremos isso, tá? Então de repente eu falo aqui muito desejo de vontade, você fala, então eu não posso ter desejo nenhuma, vontade nenhuma. Claro que pode e deve, Deus nos ensina quanto a isso, mas coloca isso diante da vontade de Deus. Fala se é o momento, se é a hora, se é agora, se eu devo esperar, para que eu quero. Analise cada homem. A palavra de Deus nos ensina a nos analisarmos nosso coração. Para que eu quero isso? Né? Para que eu quero um carro novo? Para que eu quero uma casa nova? Para que eu quero trocar de emprego? Para que eu quero, né? Então começa a analisar, por que eu quero fazer essa viagem? Analise cada situação, cada fator. Para Deus nos ensina a analisarmos, para que não venhamos sofrer as consequências de uma má escolha, e sobre o qual venhamos sofrer, né, situações sobre o qual venhamos nos arrepender daquilo que ia alcançar. Então eu passo aqui, quando eu entendo que Cristo sendo a minha vida, eu passo a viver uma vida nova, uma vida pela fé, sendo governada e dirigida pelo poder do Espírito Santo. Isso não é maravilhoso, meus irmãos? Amados, o segredo da felicidade está em ter uma vida
quando nós vivemos pela fé. Viver pela fé não é obter a certeza de que amanhã nós vamos ter o pão na nossa casa, mas é obter a certeza que amanhã Deus vai prover no momento certo. A palavra de Deus diz que o povo de Israel andava sobre o deserto e Deus provia o alimento diário. Deus provia o alimento diário. É o pão de cada dia. Deus não falava guarda para amanhã, porque eu estou provendo, é bastante, então guarda. Não, Deus falava assim, amanhã eu vou prover de novo. Meus queridos, às vezes você está aqui nessa noite para pensar, mas amanhã não sei se eu vou estar empregado, amanhã não sei se vou ter um trabalho, eu tenho muitas incertezas nesse novo ano, mas a nossa certeza que nós temos que ter apenas é que Deus está controlando a minha vida, está no controle de todas as coisas. Isto nos basta, é disso que devemos nos atentar, é disso que devemos ter, uma vida governada e dirigida pelo poder do Espírito Santo. Eu creio em Deus, confio em Deus, eu creio na presença de Deus. Eu sei que Deus vai fazer, eu sei que Deus vai manifestar, eu sei que Deus vai derramar graça, Deus vai derramar poder, a provisão, o cuidado. É uma vida cristocêntrica, eu sei que Deus vai fazer. É o Espírito Santo se manifestando com a vontade do Pai, com a vontade de Deus. Deus vai prover, meus irmãos. É uma vida dirigida pelo poder do Espírito Santo. Então a consciência de uma vida cristã muda completamente o meu dia a dia. Eu começo a andar diferente, eu começo a fazer diferente, eu começo a agir diferente, eu começo a ter uma vida diferente. Então a consciência de uma vida cristã vai mudar completamente o meu dia a dia. Eu vou fazer, vou agir, vou se manifestar de uma forma diferente. E lá no livro de Gálatas capítulo 4, nos fala que vindo Cristo remir o tempo, porque Cristo, vou explicar algo para vocês aqui. Cristo, ele nasceu, ele teve o seu tempo, ele teve a sua trajetória e apenas se manifestou em seu ministério no tempo adequado. Apenas se manifestou em seu ministério no tempo sobre o qual ele foi proposto a se manifestar. Ele não atropelou o percurso, ele não atropelou aquilo sobre o qual ele tinha um propósito, sobre o qual ele havia um propósito em sua vida. Mas Cristo veio para um propósito, mas ele não atropelou os propósitos. E nós devemos entender isso, porque a palavra de Deus em Gálatas 4 nos fala que Cristo veio remir o tempo, ou seja, ele veio aproveitar o seu tempo de vida, o seu tempo sobre o qual ele ia permanecer aqui na terra, de uma maneira sobre a qual ele ia ensinar, ele ia derramar da presença do Espírito Santo sobre todos aqueles que crê, e ele ia direcionar rumo à salvação. Ou seja, Cristo sendo Deus, ele se manifestou em carne e homem, e ele ainda assim, adequadamente, em cada tempo, ele trouxe a mensagem sobre a qual ele foi proposto aqui na terra, vivendo como criança, vivendo como jovem, vivendo como homem. Ele não atropelou as estações, ele não atropelou o tempo necessário de cada situação. E a palavra de Deus diz que Cristo sendo homem, nós recebemos a adoção de filhos. Cristo remindo o tempo, nós recebemos a adoção de filhos, porque no tempo adequado, no tempo necessário, ele nos trouxe a mensagem sobre a qual nós iríamos obter o arrependimento em nosso coração. Ele trouxe a mensagem sobre a qual foi necessário ele viver, ele obter, para trazer um ensinamento sobre cada situação, cada ponto e cada estação, trazer a mensagem de salvação para os nossos corações. E saiba que algo importante para mim e para a sua vida: você não é amado, ou você não é Deus não te ama porque você é uma pessoa amada, ou porque você é obediente, mas porque Cristo, ele foi amado e ele foi obediente. E quando nós entendemos que Cristo, ele sendo amado e obediente, nós refletimos então a presença de Cristo em nossas vidas, porque através dele nós podemos obter a salvação, que é a mensagem sobre a qual ele vem trazer em nossas vidas, e por meio dele nós fomos adotados. Isso quer dizer que eu me torno filho de Deus, isso quer dizer que você se torna filho de Deus, isso quer dizer que nós somos filhos de Deus. E entenda que às vezes tem pessoas que se culpam por seus erros, e eu sei disso porque eu já conversei com várias pessoas, inclusive agora no final de ano nós fizemos algumas visitas para algumas pessoas que estavam se culpando por seus erros, se culpando, achando que não era digno da salvação, achava que não tinha condição de alcançar a salvação, achava que não tinha como obter a salvação na sua vida, segundo os seus erros, segundo as suas perfeições. Mas a questão é que não vem por mim mesmo, nem por você,
mas em Cristo que nos dá essa condição de se tornar filho de Deus. Porque por mim mesmo eu não posso, por você mesmo você não pode, mas quando Cristo passa a ser a minha vida, segundo o que diz aqui nesse texto que nós lemos, eu entendo então que Ele vai refletir a salvação sobre o qual veio manifesto através de sua presença. A palavra de Deus nos diz no livro de Gálatas que Cristo veio remir esse tempo, ensinar o seu preposto em cada tempo necessário, para que nós podemos aqui adquirir a salvação através de sua presença, e não por nós mesmos, mas através de sua presença, sendo Cristo, em Cristo nós adotados também como filhos. Então aí você começa a olhar com outros olhos. Eu sou filho de Deus porque Cristo me fez filho. Eu posso partilhar desse banquete porque Cristo me fez filho. Eu posso me reunir com os irmãos porque Cristo me fez filho. Eu posso estar congregando aqui porque Cristo me fez filho. Eu posso louvar a Deus porque Cristo me fez filho. Eu posso adorar ao Pai porque Cristo me fez filho. Apesar de meus pecados, apesar de minhas falhas, apesar de meus erros, mas Cristo me fez filho. É a palavra de Deus está mencionando, é a palavra de Deus está dizendo. E para terminar, glória a Deus, diz assim o terceiro e último ponto. Diz assim: saber controlar o tempo. Saber controlar o tempo. Está em Cantares capítulo 11, versículo 9. Cantares 11, 9. Diz assim a palavra de Deus: saber controlar o tempo. Alegre-se, jovem. A palavra de Deus aqui direciona a jovens, mas nós devemos entender algo. Ela está aqui direcionando a jovens, porque está dizendo aqui um preposto sobre e tempo de esperança, onde muitos acham que ainda tem um tempo de esperança de vida quando ainda é jovem, A palavra de Deus menciona também que lá na velhice muitos velhos sonhariam, porque o Espírito Santo de Deus se manifestaria e daria essa condição. Então a gente temos que entender isso e relacionar esse texto. Mas diz a palavra de Deus aqui, alegre-se, jovem, com a sua juventude. E diz aqui algo importante: recline seu coração a Deus, recline o seu coração na presença de Deus. Daí diz aqui algo aqui que eu quero que você entenda. Ele diz assim a palavra de Deus: anda pelos caminhos que satisfazem seu coração e agradam seus olhos. A palavra de Deus está dizendo: jovem, anda pelos caminhos que satisfazem seu coração e agradam seus olhos. Ou seja, aquilo que agrada seus olhos e satisfaz o seu coração. Mas porventura, no entanto, ela diz assim para frente: porém, de todas essas coisas Deus lhe pedirá contas. Primeiro, ela nos diz lá em cima: recline o seu coração a Deus. Por que recline o seu coração a Deus? Saber controlar o tempo é uma questão de sabedoria, de fazer realmente aquilo que está centralizado na vontade de Deus. Porque ela diz: anda pelos caminhos que satisfazem seu coração e agrada aos seus olhos. Mas porém, de todas essas coisas Deus lhe pedirá conta. O que você está fazendo com aquilo que Deus está entregando na sua mão? O que você está fazendo com a família que Deus entregou na sua mão? O que você está fazendo com o ministério que Deus entregou na sua mão? O que você está fazendo com a oportunidade que Deus entregou na sua mão? O que você está fazendo com a vida, com o tempo que Deus entregou na sua mão? Saber controlar o tempo, ele também se divide em três partes: em aproveitar, cultivar e administrar. Diga assim comigo: aproveitar, cultivar e administrar. Aproveitar, cultivar e administrar. Então, para fechar aqui rapidinho, aproveitar o tempo. Existe um provérbio popular, onde muitos de vocês já devem ter ouvido, que diz assim: há três coisas que jamais voltarão: a flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida. Entendendo esse provérbio popular, nós entendemos que devemos então na vida saber o que nós falamos, porque a palavra pronunciada jamais voltará. Devemos entender que não devemos perder oportunidade e nem situações sobre o qual muitas vezes não se voltarão jamais, porque existem essas três coisas sobre o qual jamais voltarão: a flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida. Mas lá no livro de Provérbios, capítulo 19, versículo 2, diz para nós não procedermos, ou seja, não avançar antes de refletir. A palavra de Deus diz que pega quem é precipitado. Então ela diz assim: não procedas antes de refletir, peca quem é precipitado. Ou seja, por mais que você não se deve perder oportunidade na sua vida, por
mais que você deve não perder momentos, você deve saber o que vai falar em cada situação. A palavra de Deus disse: não procedas, não analisa, não se percurse, não avante, né? Não se avança antes de analisar, antes de refletir, antes de ponderar, antes de analisar cada situação, porque peca quem é precipitado. Então toma cuidado, né, a cada situação, cada momento, quando você for comprar aquela televisão nova, quando você for trocar de carro, quando você for fazer aquela viagem, quando você for projetar os seus sonhos, analise cada situação, cada fator, para que você não venha se arrepender, porque peca quem é precipitado. Entenda algo aqui na sua vida: nós perdemos muito tempo com coisas que consomem o nosso tempo, consome por fazermos coisas inadequadas, que não está de acordo com a vontade de Deus. Existem coisas que são predadores do tempo, como televisão, como redes sociais, como internet. E não estou dizendo aqui que, né, de forma geral, que é errado, não quero entrar nesse ponto, porque não vai nem dar tempo. Mas a questão é que nós devemos aproveitar e remir o tempo e retirar tudo que é bom e agradável, sobre o qual vai me trazer alimento para a minha vida. Mas às vezes nós pensamos que muitas vezes o que consome tempo só é televisão, internet, né, só é redes sociais. Não, o que consome tempo também é indecisão, o que consome tempo também é sobrecarga, o que consome tempo também é ativismo, né? Então existem outras coisas também que consomem tempo. Quando nós estamos indeciso em que faculdade vamos exercer, qual viagem eu quero fazer, certamente isso vai consumir muito tempo e não vamos alcançar então o propósito de Deus. Então devemos entender, para que não venhamos se perder, controlar o tempo segundo a vontade e a ordem de Deus. E por fim não, tem mais dois, mas vou fechar aqui rapidinho. Cultivar o tempo. Cultivar o tempo se relaciona a você ser zeloso. Muitas vezes, certamente você já viu pessoas que fizeram construções e nunca acabaram, pessoas que fizeram propósitos e nunca terminaram, nunca tiraram da folha de papel, né? Vamos fazer logo mais nosso projeto de vida, e eu espero que você tenha firmeza de ser zeloso e concluir aquilo que se iniciar. Mas existem pessoas sobre o qual não se avança, pessoas que ficam estagnadas, pessoas que não dão um passo de fé, não se manifestam. Então a palavra de Deus ensina a cultivar o nosso tempo e ser zeloso e concluir aquilo que está sobre nossa responsabilidade. Tem um término. Conclua todos os seus projetos, seus sonhos, conclua aquilo que Deus entregou em sua mão, conclua, né, tudo que Deus estabeleceu sobre a sua vida. A palavra de Deus nos dá essa direção, para que nós não venhamos perder, enterrar os nossos talentos, mas sim venhamos fazer multiplicar, e que as bênçãos de Deus venham se avançar sobre toda a geração em geração. Então, isso se relaciona também a tempo de qualidade, a presença, né, de pais como filhos, a conhecimento, a buscarmos conhecimento da palavra de Deus, a buscarmos a vontade de Deus, né, e por fim, aí se avança. E agora, para fechar, não mais, vamos adiante, administrar o tempo. Administrar o tempo, aí consiste em o que é importante, o que é necessário e o que é prioridade. Às vezes tem muitas pessoas, né, eu creio que não sabem a diferença daquilo que é importante, daquilo que é necessário e daquilo que é prioridade. Lá no livro de Lucas, Jesus reprovou a atitude de Marta, porque Marta estava em seus afazeres na sua casa. Jesus, ele sempre ia na casa de Marta e Maria ensinar, pregar, falar de seu ministério, mas Maria aproveitava o momento que Jesus está ali. Porém Marta ficava em seus afazeres, suas obrigações, seus deveres, estava limpando a casa. Eu digo para você, é errado isso, sim ou não? Sim ou não? Não, não é errado, não é errado. Ela está fazendo algo errado, mas ela está fazendo algo que foi reprovado por Jesus. Jesus reprovou a atitude de Marta, porque naquele momento ela deveria estar ouvindo os ensinamentos a respeito do reino dos céus, e ela estava limpando a casa. Então devemos entender o que é importante, o que é necessário, o que é prioridade. Então em Lucas nos ensinando a atitude sobre qual Jesus mencionou a respeito de Marta, nós entendemos que precisamos convergir o tempo de tudo aquilo que é importante, o que é necessário e o que é prioritário. O que é convergir o tempo? É trazer tudo ao tempo, no momento, né, reagrupando, ou seja, reagrupar tudo que você tem no teu tempo, no momento, direcionando segundo ao tempo adequado. Reagrupa ao tempo, momento e direciona ao tempo adequado, né?
É necessário fazer isso agora? Isso é importante nesse momento? Será que isso é uma prioridade, né, nesse instante? Será que é necessário? Nós estamos iniciando um novo ano, e é um novo ano sobre o qual nós devemos entender quanto a isso. Nós temos nossos projetos de vida e nós devemos atentar quanto a isso. O que é importante, o que é necessário, mas o que é prioridade. Existem coisas que são prioridade, existem coisas que são necessário, existem coisas que são importantes. Mas vamos reagrupar. O que é isso? Não, vou descartar? Não, eu vou reagrupar. Reagrupar quer dizer trazer tudo, traga ao tempo, momento, e agora vamos direcionar sobre o tempo sobre o qual vai se tornar prioridade, o tempo necessário, o tempo, momento, tá? O tempo adequado. Vamos reagrupar e vamos direcionar ao tempo adequado, tá? Amém, queridos? Eu gostaria muito de falar muito mais, mas eu creio que Deus falou muito ao seu coração a respeito de sabermos aproveitar o nosso tempo, a respeito de sabermos direcionar segundo tudo aquilo que Deus propôs em nossas vidas, mas acima de tudo, a respeito sobre o qual nós devemos obter o tempo necessário sobre todas as coisas, né, sendo direcionado segundo a ordem de Deus. Eu só queria orar pela sua vida, fique de pé no nome de Jesus, eu já vou estar passando a palavra. Diz assim comigo: eu preciso reagrupar tudo aquilo que Deus propôs em minha vida. Assim, eu preciso compreender a respeito do tempo, daquilo que é importante, daquilo que é necessário e daquilo que é prioridade. Para eu preciso ouvir a voz de Deus e a sua palavra, para fazer tudo segundo a sua vontade. Feche seus olhos só um pouquinho. Querido Pai, Deus amado e Deus poderoso, Pai, te louvamos, te agradecemos porque Tu és a nossa vida, o nosso Senhor, assim como a Tua palavra nos ensina. A Tua presença, ó Pai, é primordial para que possamos ter uma vida remida sobre tudo aquilo que o Senhor propôs em nossas vidas. Então que possamos aprender a remir o nosso tempo, para ter tempo de qualidade, tempo, Pai, sobre o qual viemos aproveitar cada situação, cada momento, mas viemos fazer tudo ligado à Sua vontade, não fazendo, ó Pai, temos perca de tempo, mas sim que viemos ter um aproveitamento necessário de tudo aquilo sobre o qual o Senhor tem como propósito e objetivo em nossas vidas. Derrama graça, poder, milagre, unção sobre cada vida nessa noite. Estamos aqui iniciando um novo ano em Sua presença e queremos assim, ó Pai, entregar tudo que temos e tudo que somos, nossos sonhos, nossos projetos, nossas metas, nossos alvos, aquilo, ó Deus, que temos como prioridade, como projeto, aquilo que temos como objetivo, para que seja um ano cheio de graça e poder, mas acima de tudo ligado dentro do Seu propósito, da Sua vontade. No nome de Jesus, te louvamos, te agradecemos. Aplauda bem forte ao Senhor, bem forte, Senhor.